Nos últimos dias você deve estar vendo uma enxurrada de conteúdos abordando alavancagem financeira e patrimonial utilizando imóvel de leilão, financiamento, mais consórcio. Vamos ver se esse combo funciona na prática? Eu fiquei pensando se isso de fato funcionaria e eu resolvi fazer um estudo, fazer cálculos com base naquilo que eu conheço, e o meu papel aqui é trazer um conteúdo que desmistifique, que clarifique para vocês se isso aqui é uma boa ou se não é uma boa. Então vamos lá, primeira etapa, a gente precisa considerar que a pessoa vai adquirir um imóvel de leilão, vai arrematar utilizando o financiamento. Para esse modelo aqui, eu vou usar financiamento da Caixa e consórcio também da Caixa. Logo vocês vão entender por quê. Então digamos que a pessoa arrematou aqui um imóvel avaliado em 350 mil por 210 mil reais, com uma entrada de 5%, ou seja, 10.500 reais, aí financiou 199.500. Geralmente tem um custo aí de leiloeiro em torno de 5% da arrematação, ficaria num custo de 10.500. Vai ter um custo de ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Aqui em Chapecó, Santa Catarina, é 2%, então eu vou considerar esse percentual. Seria 4.200. Tem mais um custo de cartório, vamos considerar uns 2,5% do valor de arrematação, isso daria 5.250. Então, todo esse custo de arrematação para um imóvel de leilão via financiamento Caixa ficaria na casa de 30.450. Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas não importa, quero que vocês entendam o conceito. Além disso, a gente precisa considerar que pode ter reforma para fazer e, se tiver ocupação nesse imóvel, o que ainda pode ter, tem casos que você arremata o imóvel e ele tem pessoas morando, você vai ter despesas judiciais. Não considerei no cálculo, mas é importante ficar atento a isso. Agora vamos para a segunda etapa desse combo, que é o quê? Fazer um consórcio na própria Caixa e contemplar ele. Por que tem que ser na Caixa? Porque hoje, das administradoras que tem no mercado, a que eu tenho conhecimento que é possível fazer essa operação, que é o quê? A PJ, comprando o imóvel da pessoa física, é a Caixa Econômica. Então, por isso que neste exemplo nós vamos considerar a Caixa. Poderia ser alguma outra que também realize essa operação, mas hoje, nesse modelo, é a Caixa Econômica. Como funciona o consórcio da Caixa hoje? Você teria que contratar um crédito de 700 mil reais em 139 meses. Pegar um grupo já em andamento para que nós tenhamos uma média de lance. E hoje esses grupos da Caixa, eles estão rodando nesse prazo aqui com uma média de lance de 63%. Ou seja, hoje um crédito de 700 mil, ele vai ter uma taxa de administração mais fundo de reserva de 25%, o que daria 175 mil reais e prestações iniciais de 6.294,96. Um lance médio hoje de 63%, 63 sobre 700 mil, dá 441 mil. Na Caixa você pode utilizar 50% de lance embutido. Então este 50% você vai descontar dos 700. O que acontece? 350 mil de lance embutido, porém você ainda tem que colocar essa diferença de 13%, que equivale a 91 mil reais. Então digamos que você fez essa operação, contemplou na primeira parcela. Você vai ficar com um saldo de 138 parcelas de 3.099,37 e um saldo devedor desse consórcio aqui de 427 mil. E aqui começa a dificuldade do negócio, porque pense assim comigo, se você contratou uma carta de 700 mil com um custo entre taxa de administração e fundo de reserva de 25%, isso equivale a 175 mil reais. Porém, como você usou 50% de lance embutido, essa taxa no mínimo já dobra. Ela já vai para no mínimo 50%. Porque o teu dinheiro novo na etapa de recompra vai ser o quê? 350 mil, que é o que você vai ter de crédito aqui para adquirir novamente o teu próprio imóvel. Então o que você tem que fazer aqui agora na terceira etapa de recompra? O que a gente chama de compra e venda, PJ para PF, fazendo o quê? Interveniente quitante. O que é essa operação, Ivan? Você vai usar o consórcio para quitar o financiamento
e liberar a diferença em dinheiro para o vendedor do bem, ou seja, para você mesmo. Então olha como que fica a operação. Você tem um crédito disponível de 350 mil, como eu expliquei aqui anteriormente, só que aí vem esse problema aqui, ó. Você tem um saldo devedor de 427 mil nesse consórcio da Caixa. Até coloquei um ponto de interrogação aqui porque pode acontecer do banco olhar na hora de fazer a avaliação do bem, pô, você tem uma garantia de 350 mil, só que você tem uma dívida de 427. Então pode ser que o banco não pague, que ele negue. Ele vai pedir o que para você? Ó, você tem que equilibrar saldo devedor e o valor da garantia. E para que isso aconteça, eu teria que diminuir aqui uns 87 mil, mais ou menos, de saldo devedor. Então eles liberariam menos 87 mil aqui. Ao invés de 350, eles liberariam 87 mil a menos. Mas, digamos que não, passou. Não, então vamos te pagar, você vai poder comprar novamente o imóvel. Como que vai ficar isso? Vamos calcular o dinheiro novo, de fato, que entra no teu bolso. Que você teve custos para arrematar esse imóvel, você teve custo de parcela, você teve custo de lance. E agora você tem 350 mil de crédito. Então vamos calcular aqui comigo, me acompanhe. 350 mil de crédito novo, mas você deu 91 mil de lance, você pagou mais uma parcela de 6.200, você teve um custo de arrematação aqui, ó, de 30.450. Você tem um custo nessa recompra aqui de mais 7 mil de ITBI. Você vai pagar de novo porque você está movimentando novamente esse imóvel. E você vai ter 21 mil de imposto de renda, que é o lucro imobiliário sobre a venda desse imóvel. Se você fizer só uma vez isso, como o imóvel é avaliado em menos de 400 mil reais, você não vai pagar o imposto de renda. Mas você não pode ter feito compra e venda de imóveis nos últimos 5 anos. Então, se você quiser repetir a operação, já não vai dar, você vai ter que pagar imposto de renda. Ou você tem outra forma de isentar, é se você comprar outro imóvel em até 180 dias. Mas esse benefício você só pode utilizar uma vez a cada 5 anos. Então, esquece, você vai ter que pagar lucro imobiliário. E ainda tem, de novo, custo de cartório, mais 8.750. Agora me acompanha aqui. Tu tem um crédito de 350 mil, tem 91 mil que você teve que pagar de lance, mais uma parcela de 6.200, mais 30.450 do custo de arrematação, mais 7 mil de ITBI, mais 21 de imposto de renda, mais 8.750 de cartório. O dinheiro novo que você fez de verdade foi 122.505,04. Só que você teve um custo de 175 mil de taxa de administração mais fundo de reserva. Olha o resumo disso aqui. Você pegou, na verdade, de dinheiro novo só 122 mil e vai ter um custo de 175. Quanto que isso reflete? A tua taxa de administração, que era 25%, saltou para 142,85%. Aí eu fiz o cálculo de taxa real, do custo real dessa operação aqui. Dá 2,51 ao mês. Então, assim, não quero dizer se é bom ou se é ruim. Eu trouxe os números para que você avalie. Porém, existem outras hipóteses que você pode adotar. Você pode, por exemplo, alugar esse imóvel por 3 mil reais. Antes você não tinha nada, agora você tem um imóvel de 350 mil, custou bastante, e você vai alugar esse imóvel por 3 mil. Beleza, agora ele se autopaga e você tem 122 mil de recurso que você colocou no bolso. Porém, você teve que ter um dispêndio aqui de 165 mil do teu bolso para fazer 122. Não me parece muito viável financeiramente. Imagine o seguinte, se você só ficasse nessa etapa aqui então, financiou um imóvel de leilão, você teria financiado 199.500 e ficaria com 420 prestações de 2.719,79. Primeira parcela, se você financiar no saque, a parcela é decrescente e ela terminaria em R$475. Daria para você já fazer essa alocação aqui e o aluguel já pagaria a prestação. E depois o que vai acontecer? O teu imóvel ia valorizando, o aluguel vai aumentando e a prestação do financiamento vai diminuindo. Outra hipótese, você poderia comprar financiado esse imóvel, você comprou um imóvel de 350 por 210, financiou 199, ao invés de fazer toda essa volta, você pode vender esse imóvel. Vamos lá, digamos que você venda ele por 350 mil, quita o financiamento e já sobra uma grana.
Ou se tu vender até por um pouco menos, já vai sobrar um dinheiro sem precisar fazer toda essa volta. Então o que é o meu veredito aqui? É que você fazer toda essa volta de arrematar o imóvel de leilão com o financiamento e depois fazer um consórcio para se alavancar, nesse cenário, utilizando o consórcio Caixa, não faz tanto sentido financeiramente. É um custo muito alto para fazer toda essa volta aí. Essas seriam as minhas considerações sobre essa questão. Se você tem uma visão diferente dessa aqui, ou algo que eu não tô vendo, não tô dizendo que eu sou o dono da verdade, por favor, deixa aqui nos comentários a tua opinião, a tua visão. Vamos debater. Se você tiver outros cálculos diferentes para trazer que mostrem que essa operação faz sentido, eu estou aberto. O que eu vi e que eu acho que faz sentido, que pode ser feito, é arrematar de repente o imóvel de leilão à vista e aí utilizar o consórcio para alavancar e trazer dinheiro de novo para o caixa. Isso pode fazer sentido, mas ainda assim tem que fazer os cálculos para ver se é vantagem para o teu bolso ou não.